Lucas, capítulo 10, versículo 25 a seguir. Amém? Lucas, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 25. Amém? Posso ir lendo? Eu queria pedir que deixasse aqui o texto, não tirasse. Fosse agora, evidentemente, né, indo, e depois deixasse o texto. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova, e lhe perguntou: mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como você a entende? A isto ele respondeu: ame o Senhor seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Então Jesus lhe disse: você respondeu corretamente, faça isto e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Prosseguindo, versículo de número 30. Jesus prosseguiu dizendo: um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Estes, depois de lhe tirar a roupa e lhe causaram muitos ferimentos, retiraram-se, deixando semi-morto ou quase morto. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho, e vendo aquele homem, passou de largo. De igual modo, um levita descia por aquele lugar, e vendo, passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho, passou perto do homem, vendo-o, compadeceu-se dele, e aproximando-se, fez curativo nos ferimentos dele, aplicando-lhes óleo e vinho. Depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuide deste homem, e se você gastar algo a mais, farei o reembolso quando eu voltar. Então Jesus perguntou: qual dos 3 lhe parece ter sido próximo do homem que caiu na mão dos ladrões? O intérprete da lei respondeu: o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Amém? Podeis sentar no nome de Jesus, dando glória a Deus. Aleluia. Essa parábola do bom samaritano, ela só tem no Evangelho de Lucas. A passagem, o começo, você lê em Mateus 22, 37. Você também lê em Marcos 12. Mas a parábola do bom samaritano, ela só está registrada em Lucas. E se você percebeu, há uma ligação nas perguntas do mestre da lei para Jesus e no que Jesus respondeu para ele com a parábola do bom samaritano. Nós estamos diante de um texto conhecido. E esse homem da lei, esse mestre da lei, como o texto diz, ele queria pôr Jesus à prova. Ele queria testar Jesus. E ele perguntou para Jesus o que ele faria para herdar a vida eterna. E Jesus respondeu com uma pergunta: o que você leu? O que está escrito na lei? E Jesus responde com outra pergunta: o que você entende? O tema da mensagem é: ao próximo. Você pode dar glória a Deus aí? Eu não tenho dúvidas que essa expressão é a maior expressão do Evangelho. Não existe nada superior
no Evangelho do que amar o próximo. Quando Jesus pergunta para o mestre da lei, que era o conhecedor da lei, o que está escrito na lei? Ele responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, de todas as suas forças e com todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a si mesmo. E Jesus responde: respondeste corretamente. Faça isso e viverás. Aí, esse mestre da lei querendo se justificar, pergunta para Jesus: mas quem é meu próximo? A resposta, irmãos, está no texto. Mas Jesus sabia que ele sabia quem era o próximo. Ele só queria se justificar para dizer assim: eu não sei quem é o meu próximo, como que eu vou socorrer, ajudar, orar, abraçar, amar o meu próximo se eu não sei quem é o próximo? Porque às vezes nós sabemos o que temos que fazer. Nós sabemos o que é o cristianismo de verdade. Só que às vezes eu me faço de desentendido, mesmo sabendo o que está escrito. Porque guardar a Bíblia na cabeça, como eu disse lá no Imersão, não é difícil. Basta ler, reler, ler, e um dia vai entrar. Mas guardar ela no coração para viver é o que é difícil. Porque a teologia, ela é boa, é bênção, mas ela não salva, Léo. Porque quem salva é Jesus. E o que vai te levar para a vida eterna é amar o próximo. E quando Jesus está conversando com o mestre da lei, e ele tentando pôr Jesus à prova, e tentando se justificar, Jesus ensina um princípio que valeu para aqueles dias, que valia antes na lei, que valeu naqueles dias e que vale hoje. E o princípio é o princípio que eu tenho que viver e que você tem que viver, que é o amar a Deus e amar ao próximo. Só que o que Jesus quer dizer, olhe bem para mim aqui, olhe bem para mim, o que Jesus está tentando fazer o mestre da lei entender é que quando você ama o próximo, é aí que você demonstra o amor a Deus. Você está entendendo? Eu vou repetir. Quando você, de qual maneira que eu posso mostrar o meu amor a Deus? Com palavras? Com louvores? De que forma eu posso mostrar o meu amor por Deus? De que maneira? Como? O mandamento que Jesus deixou, ele disse: amarás o Senhor teu Deus, todo o coração, toda a sua alma, com toda a sua força, todo o seu entendimento, e amarás ao próximo, como a si mesmo. E ainda em Mateus diz que o segundo mandamento é semelhante ao primeiro, é igual ao primeiro. Agora veja, que isso, Jesus viveu, sim ou não? Sim ou não? Jesus amou ao próximo? Jesus deixou esse exemplo. Os apóstolos amaram o próximo. Olha o que o apóstolo João escreve em 1 João 4:20. Se alguém disser, escute bem isso, amo a Deus, mas odiar seu irmão, esse é mentiroso. Pois como pode alguém odiar a seu irmão, a quem vê, e amar a Deus a quem não vê? Não pode. Não pode amar a Deus a quem ele não vê. O meu amor a Deus é demonstrado quando eu amo o meu irmão. Quando eu amo o próximo, aí eu estou demonstrando o meu amor a Deus. Porque essa é a forma principal. Está na lei. Jesus deixou, ensinou. E mais do que isso, Jesus viveu. Porque tudo que Jesus mandou que nós fizéssemos, é porque Ele fez primeiro. Haja visto, no dia da primeira multiplicação de pães, os discípulos disseram para Jesus: Jesus,
Já é tarde, está escurecendo. Muitos deles vieram de longe, estão o dia inteiro sem comer. E olha o que eles dizem: manda eles embora. Talvez nós fizéssemos o mesmo. Manda eles embora, para que possa comer na sua casa. Jesus perguntou: o que tendes? Aleluia. E é o que Jesus pergunta hoje para mim e para você: o que tendes? Eles ficaram assim: Senhor, mas nem se nós tivéssemos 200 denários daria para alimentar a multidão. Jesus falou: vocês estão pensando no material? Eu estou pensando no amor que vocês têm que ter de um para com os outros. Esquece a matéria. Não se trata de 200 denários, se trata de amor. Mandem eles sentar em grupos de 12. E Jesus levanta o pão e começa a orar. E manda os discípulos entregar e vai multiplicando, e vai multiplicando, e vai multiplicando. Ele faz o povo: não vou despedir ninguém com fome, não vou mandar ninguém embora com a barriga vazia. Quem veio até mim vai sair abençoado. Aleluia. O que é isso, irmãos? Amor, amor. Veio 10 leprosos na direção de Jesus. E quando Jesus olha para os 10 leprosos, Jesus sabia, por causa da onisciência, que só um ia voltar para agradecer. Mas quantos Jesus curou? Os 10. Mesmo sabendo que só um voltaria para agradecer. Eu te pergunto nesta noite: o que é isso? É amor ao próximo. É amor ao próximo. Jesus curou os 10, mesmo sabendo que só um voltaria para agradecer. Jesus olhava as pessoas e sentia a íntima compaixão das pessoas. Hoje nós olhamos para as pessoas, e eu não vou julgar ninguém, porque não é certo. Mas a minha pergunta é: qual é o sentimento que nós temos pelas pessoas quando nós olhamos as pessoas? Seja um mendigo, seja um morador de rua. Hoje teve um aqui, no comecinho do culto. O que é e como que é que nós olhamos para as pessoas? Como que é que nós olhamos para o irmão que está do nosso lado? Olha para o seu lado aí. Tem alguém do teu lado, não tem? Você sabe como essa pessoa está? Você sabe como está a vida dessa pessoa? Às vezes, o próximo só precisa de um abraço, e isso é suficiente. Às vezes, o próximo precisa de uma oração, e é suficiente. Às vezes, o próximo precisa de uma mão colocada sobre a cabeça e de uma pessoa que pare para ouvir, e isso será suficiente. Irmãos, eu estou sentindo uma graça tão grande aqui em cima. Glória a Deus. Esse louvor de fundo, irmão, que é o louvor que nós louvamos lá no Imersão, eu escutei ele na segunda, eu chorava. Escutava na terça, eu chorava. Na quarta, eu chorava. Não sei como que a minha esposa me perguntou: você vai parar de chorar? Eu falei assim: olha, eu estou escutando, estou chorando, não aguento. A presença de Deus é forte. E esse mesmo Deus que estava lá, Ele está aqui. É o Deus que usou nossas vidas lá, Ele está usando a minha vida aqui nesta noite para falar com a tua vida. Quando o homem perguntou, e quando Jesus esclarece, para ficar mais claro, olha o que diz Mateus 25, 35. É Jesus falando: porque tive fome, e vocês me deram de comer. Tive sede, e me deste de beber. Estive doente, fosse me visitar. Fui forasteiro e me hospedaram. Estive nu e me vestiram. Estava enfermo e foram me visitar. Estava preso e vocês foram me ver. Aí o justo perguntou a Jesus: quando é que nós fizemos isso? A ti, Jesus. Ele disse: olha a resposta. Escute a resposta. Quando vocês fizeram isso a qualquer um desses pequeninos, você fez a mim. Você está entendendo onde eu quero chegar nesta noite?
O seu amor a Deus é demonstrado quando você ama o próximo. O seu amor a Deus, ele é praticado quando você ama o próximo. O seu amor a Deus vai ser entendido por Ele quando você amar o próximo. Você está comigo aí? Você está comigo? Dá um glória a Deus aí. Essa palavra é forte, irmãos. Eu já preguei ela para as 3 pessoas já. 3 pessoas me viram pregar, dei spoiler. Minha esposa e mais 2 irmãos aqui. Fiquei pregando para eles, para treinar, para chegar aqui hoje. Mas é muito forte o que eu estou sentindo aqui. Sabe por quê? Tudo que nós pregamos depende disso aqui. Trata-se e passa pelo amor ao próximo. E amor, como eu já falei aqui diversas vezes, eu vou repetir na noite de hoje. Amor não é só um sentimento, porque sentimento vai e vem. Amor é uma decisão. Amor é atitude, porque você decide, escolhe, e o amor se demonstra com atitude, com ações definitivas, concretas, verdadeiras. Quando você para na frente de alguém, e às vezes nós temos esse costume: como você está? E às vezes a pessoa vai se abrir, e parece que na hora você não quer mais ouvir. Mas nós temos que ouvir. Nós temos que emprestar os nossos ouvidos, alugar os nossos olhos, ceder nossos lábios e emprestar nossos ombros. Vocês estão comigo? As pessoas têm que saber que você ama. Eu vou repetir: as pessoas têm que saber que você ama o próximo. As pessoas têm que ver em você Jesus na sua vida. Porque senão não faz sentido. Vocês estão comigo? Você está comigo? Porque senão não faz sentido nenhum. E aí quando Jesus vai tratar, vai responder a pergunta do mestre da lei, quando ele perguntou: quem é o meu próximo? Aí Jesus conta a parábola. Havia um homem que estava descendo de Jerusalém para Jericó. Ele caiu nas mãos de ladrões, que roubaram o que ele tinha, tiraram-lhe a roupa, espancaram, deixaram quase morto. Passa um sacerdote, ali está o homem, o sacerdote passa de largo, vê, olha, mas não se importa, é indiferente. O sacerdote é um religioso, é o chefe dos rituais no templo, é um conhecedor da lei, conhece os rituais, é uma autoridade religiosa, é uma pessoa identificada na sociedade. Está descendo pelo mesmo caminho o levita, aquele que também é uma autoridade, que também deveria passar perto, mas passa de largo. Ele vê, ele olha, mas não faz nada. Não adianta ter a lei de Deus como tinha o sacerdote na cabeça, como tinha o levita que todo dia ministrava no templo, e o coração vazio, coração oco, sem amor ao próximo. Tudo que eles tinham não valia de nada, porque era só conhecimento vazio, sem amor. Conhecimento sem amor. Jesus, o próprio Deus, em Isaías 29:13 diz assim: esse povo me honra com a boca e com os lábios, mas o coração está distante de mim. Isso foi Jeremias que profetizou 600 anos antes de acontecer isso. E parece que o mestre da lei, o sacerdote levita, viviam exatamente isso: cabeça na lei, coração vazio, coração frio, sem amor ao próximo, sem cristianismo, sem vida com Deus, sem amar de verdade. Isso não é cristianismo, não é. Eu não sei como nós estamos vivendo, porque eu não vou apontar o dedo para ninguém,
Mas o que eu sei que cristianismo de verdade e amor a Deus de verdade é quando você ama o próximo. E a pergunta do mestre da lei para Jesus foi: quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? E Jesus diz, em outras palavras, eu quero dizer nessa noite, o seu próximo pode ser alguém distante e diferente de você. O seu próximo pode ser alguém que você despreza ou que é desprezado. Por quê? Os judeus não falavam com os samaritanos, não se davam, não se comunicavam, não se relacionavam. E quem está descendo é um bom samaritano, e quem está caído é um judeu. O teu próximo pode ser alguém de outra religião, de outra raça, de outro lugar. O seu e o meu próximo pode ser alguém dentro de casa. Sabe por quê? Porque às vezes eu e você tratamos melhor os de fora do que os de dentro. Às vezes nós tratamos melhor os da rua do que a nossa esposa. Tratamos melhor o estranho do que o nosso marido. Tratamos melhor o da rua do que os nossos filhos, do que os nossos pais. Sabe qual é a resposta de Jesus na parábola? Que o meu e o seu próximo é aquele que no momento estiver atravessando em dificuldade, estiver sofrendo, estiver com problema, estiver vivendo uma adversidade, estiver caído no chão, estiver quase morto, esse é o meu e o seu próximo. Esse é que é. Sabe quem é o seu próximo hoje? É quem amanhã, porque essa palavra, ela tem que fazer efeito na sua vida hoje e amanhã, depois e depois. O meu e o seu próximo é aquela pessoa que amanhã te encontrar no trabalho, na rua, ou alguém da sua família fala assim: olha, eu estou desesperado, minha vida acabou, minha vida perdeu sentido. Oh, aleluia. E você olhar para essa pessoa e dizer assim: ei, eu sou o seu próximo. Se você chorar, aleluia, eu vou chorar com você, aleluia. Porque se você estiver sofrendo, eu vou sofrer com você, vou te dar a mão e nós vamos juntos. Havia 4 tipos de pessoas nessa parábola. Quantos tipos de pessoas? Quantos tipos? O primeiro tipo de pessoa era o homem que caiu na mão dos ladrões. E o que ele tinha foi tirado, foi roubado, foi subtraído. E ainda tiraram-lhe a roupa, tirou tudo. E ainda quase tiram-lhe a vida, deixando quase morto. Essa pessoa não tinha nada, porque o que tinha foi tomado, foi arrancado, foi roubado. E no mundo tem pessoas, no mundo tem pessoas que estão assim, irmãos. Você está sentindo a presença de Deus aí? No mundo tem pessoas que perderam tudo, estão quase mortas, se não estão quase mortas fisicamente, espiritualmente, emocionalmente, no casamento está tudo destruído. E às vezes você está descendo por aquela rua, você está descendo por aquele caminho e é você que está descendo por ali. É você passando por lá, é você, não é outra pessoa, é você. O segundo tipo de pessoa são os ladrões. E sabe o que os ladrões dizem? Eles dizem assim: o que eu tenho é meu, e o que você tem também é meu, porque eu vou roubar. Isso é terrível, porque isso é o papel do inimigo. Porque o inimigo não tem o que você tem. Mas se nós vacilarmos, o que nós temos ele quer roubar. Ele quer capturar. Ele quer arrancar.
Os ladrões disseram: o que eu tenho é meu, mas o que você tem também é meu, porque eu vou tomar o que você tem, eu vou roubar o que você tem, eu vou subtrair o que você tem, eu vou tirar a força o que você tem. O terceiro tipo de pessoa, às vezes, ei, calabá, sorri, às vezes, esse tipo de pessoa somos nós, os religiosos, os sacerdotes, os levitas, que olhamos alguém caído, olhamos alguém quase morto, e a morte pode ser espiritual, pode ser da alma, a gente olha, vê e passa de largo, não se importa, não se interessa, é indiferente. Eu pergunto a ti nesta noite, entra na mensagem comigo nesta noite, viva a mensagem comigo nesta noite, eu pergunto a ti nesta noite, você já viu isso acontecer? Porque eu já vi. Pessoas que eram autoridades religiosas, mas aí eram somente religiosos, que vê alguém quase morto, largado, Léo, abandonado, caído, porque está com a família destruída, está tudo destroçado, às vezes está nas drogas, está no vício do álcool, e a pessoa fala: olha lá, ele aponta, porque ele vê, mas é indiferente, passa de largo, não para, e não está nem aí. E esse tipo de pessoa diz assim: o que eu tenho é meu, e o que ele tem é dele, e o problema também é dele. Eu vivo com o que é meu, ele vive com o que é dele. Mas glória a Deus, porque a mensagem não acaba aí. E existe o quarto tipo de pessoa na parábola. Aleluia. Eu vou repetir, você não entendeu? A mensagem não acaba aí, o texto não acaba aí, porque existe o quarto tipo de pessoa. Irmão, existe o quarto tipo de pessoa, aleluia. E essa pessoa, que é o bom samaritano, que é o cristão, ele diz assim: ei, irmão, isso aqui falou muito comigo. O que eu tenho é meu, só que o que eu tenho também é seu, aleluia. O que eu tenho é meu, mas também vai ser seu, porque se você precisar de mim, eu tiro a minha roupa e dou para você, tiro o meu sapato e dou para você, aleluia. Se você chorar, nós vamos chorar junto. Se você sofrer, nós vamos sofrer junto, porque eu estou contigo, aleluia. Porque o que é meu, mas também é seu, aleluia. Quantas vezes, irmão, nós não recebemos bênçãos de Deus, e bênçãos grandes, porque aquilo que você semeia, você colhe. E é a semente que você semeia, ela vem conforme o fruto, porque é igual. E se você semeia bênção na vida de alguém, vai vir bênção. Se é bênção espiritual, vai vir bênção espiritual sobre a sua vida. Agora, se você semeia uma oferta, você vai receber também. Só que às vezes, você recebe muito mais do que você deu, porque Deus é maravilhoso. É só você fazer prova, e você vai ver a graça de Deus, o amor de Deus para com a sua vida. O bom samaritano, ele representa o cristão, que passou, diz o texto, bem perto do homem, e ao passar perto, ele olhou e viu, e diz o texto que ele se aproximou ainda mais, porque tem gente que não consegue ver o outro sofrer sem parar para ajudar, aleluia. Tem pessoas que não conseguem ver o outro na luta, na adversidade, ou na miséria, ou no sofrimento, ou quase morto, assim: eu não vou deixar, eu não vou parar, se ele tiver, eu vou ficar com ele. Aí o bom samaritano para, diz a Bíblia, se aproxima e trata as feridas, passa azeite, que simboliza o Espírito Santo, aleluia, e passa o vinho, aleluia, que representa a alegria, ele dizendo para aquele homem: receba
o Espírito Santo, receba a alegria que eu tenho, aleluia. Oh, irmão, oh, tu, ele pegou o homem, colocou no cavalo e voltou para a hospedaria andando a pé. Sabe o que é isso? Para mim, não importa, porque quem ama o próximo tem 4 atitudes que deve fazer. Quantas atitudes? Quantas atitudes? A primeira é ver, olhar, mas se aproximar. Porque ver, o sacerdote também viu. Ver, o levita também viu. Só que passou de lá. Mas quem é cristão, ele vê o irmão na dificuldade. Ele vê o irmão na luta. Ele vê o irmão no sofrimento e ele passa perto. Ele encosta, ele abraça e fala assim: irmão, o que você está passando? O que você está sentindo? Qual é o problema? Posso te ajudar? Ele abraça, fala: eu te amo, irmão. Qual é o problema? Fala para te ajudar. Ele fica doidinho para ajudar o irmão. Maluco para ajudar o irmão. E aí ele trata das feridas. Põe no seu animal. Chega na hospedaria. Deixa o homem. Mas quem é cristão, ele ouve. Ele ouve o clamor das pessoas em dificuldades. Pastor, o homem estava quase morto, nem palavra ele emitia. Mas quem tem o Espírito Santo, ouve com os ouvidos espirituais e escuta até um grito de clamor sem a pessoa emitir um ruído que seja. Porque quem tem o Espírito Santo testifica como dizendo assim: olha, eu estou olhando para ele e eu estou vendo que ele está sofrendo. Algum problema tem. E o que ele faz? Ele vai em direção àquela pessoa para ajudar. Às vezes, Deus te acorda de madrugada para orar por alguém. Às vezes, Deus te manda abençoar alguém. Porque nós gostamos até de orar. Mas quando Deus manda a gente colocar a mão no bolso, a gente fica assim: será que é Deus? Será que é Deus? Vou pedir confirmação. Se Deus confirmar, eu ajudo. Se Deus não falar nada, vai que Deus não fala nada. De repente Deus está te provando. Deus está te testando. Como um homem que todo ano trocava de carro, e trocava de carro, e trocava de carro. E um dia ele saiu da casa dele. Falou para a mulher dele: mulher, vou sair, vou trocar o carro por um carro zero. E foi trabalhar. Entrou na loja. E quando parou no estacionamento, Deus falou com ele assim: não compra. Ele: como? Não compra o carro. Pega esse dinheiro. Vai num lugar que eu vou te mandar. Ele não sabia nem o lugar. Lá, uma serva minha está de joelho. Está com todos os móveis do lado de fora da rua, porque está sendo despejada. Vá, entrega. Na época era cheque administrativo. Quem conhece o cheque que levanta a mão? Que é só os velhos, né? Hoje é Pix. Pega esse cheque e vai levar para minha serva. E ele dentro do carro, ele ficou assim: será que é Deus? Não pode ser Deus. Deus não ia brincar assim. Saí de casa, falei: minha mulher quer comprar o carro, ia trocar. E aí ele abriu a porta e falou assim: não, eu vou entrar na loja. Ele abriu a porta, o Espírito Santo falou de novo: não faça isso. Leva esse cheque para minha filha em tal lugar, que está com os móveis para o lado de fora. Ele falou assim: será que é Deus? E a voz falou a terceira vez, e ali entrou no carro e foi. E Deus ligou o GPS, que é o grupo de programa para assistência do crente. E ele foi guiado até a casa da mulher. Chegou lá, na casa da mulher ele bateu palma. Aí ele já viu os móveis do lado de fora. Ele disse: a senhora estava orando? Que ele queria ouvir a confirmação, né? Quem sabe a mulher dizia que não. A Deus pedindo uma verba X
A mulher falou assim: eu acabei de orar agora, e Deus falou que ia mandar a resposta. Aí, ele entregou o cheque, voltou para o carro, e foi embora para casa. E no caminho estava na cabeça dele: o que falar para minha mulher? O que dizer para ela? Porque saí para trocar de carro, vou chegar com o carro velho. Ela vai me perguntar: cadê o carro? Eu vou dizer: carro. E o que explicar para a mulher? Isso foi um dia, 2 dias, 3 dias, uma semana. Quando faltava um mês, mais ou menos, o carro que ele queria estava na frente da loja, sem nada. Aí um dia ele passou, estava escrito vendido. Ele falou: acredito, venderam meu carro. Aí ele pegou e parou, entrou na loja. Quando ele entrou na loja e perguntou ao vendedor: venderam o carro? Ele falou assim: oh, mas o carro é seu, nós estamos te esperando para entregar. Meu? É. Mas como assim? É que passou por aqui um homem chamado Jeová. Ele entrou aqui, pagou o carro e disse que você vinha buscar daqui a alguns dias. O carro está pago o IPVA e o carro tem combustível, porque Jeová pagou tudo. Às vezes, irmão, Deus está nos provando. Deus quer saber se nós vamos fazer como um bom samaritano ou não. Então, às vezes, nós temos que ouvir. A terceira atitude é que eu tenho que sentir. Porque o bom samaritano, ele sentiu a dor daquele homem. Quase morto, caído, sem roupa. Ele falou: eu não vou deixar esse homem assim. Ele sentiu na alma, irmão. Eu não sei se isso não te toca ainda. Porque, irmãos, eu vou falar uma coisa para você. Quando eu vejo isso na televisão, eu ainda choro ainda. Quando eu vejo Deus abençoando alguém na televisão, eu ainda choro. Porque isso me comove. Quando eu vejo alguém sendo abençoado, eu ainda sinto. E quando eu vejo um irmão meu sendo abençoado, eu também me alegro. Por quê, irmãos? É a mesma coisa que se fosse comigo. Você pode ter certeza. Quando você recebe uma bênção, Léo, a bênção é minha também. Não mais quando você está precisando da bênção, se a bênção chega, ela é minha. Porque se você se alegrar, eu vou me alegrar. Eu não sei você vai? Você vai se alegrar, irmão? Glória a Deus. Porque para mim, tudo é motivo de alegria. Então, é sentir a dor do outro. Você está comigo, irmãos? Eu preciso sentir a dor do outro. Eu preciso olhar para você e sentir o que você sente. Porque senão é um cristianismo fajuto, de faz de conta, é fake. É fake. Porque se eu não sentir, que tipo de cristão sou eu? Que olho para você, enxergo você, uma dificuldade e falo: não, está tudo bem. Irmãos, às vezes, não dá para entrar na casa de alguém, orar e ir embora. Não, não é. Às vezes você tem que entrar na casa de alguém, escutar aquela pessoa, escutar, aleluia, e levar uma palavra de vitória. O mundo pode estar caindo, desabando de ponta cabeça. Você entra lá como mulher de Deus, como homem de Deus, fala: Deus tem uma palavra de vitória para a sua vida. Hoje você pode estar passando isso, mas amanhã Deus vai te levantar, aleluia. Escutar. Eu vou orar por você. Mas o que você precisa mais do que a oração? Porque o bom samaritano, irmãos, ele usou o sentimento. Mas sabe qual é a última atitude? É entendimento. Porque Jesus pergunta assim para ele: o que você leu na lei? O que você entende? Irmãos, olhe bem para mim. Ler a Bíblia, escutar uma mensagem, ver uma ministração, meditar na Escritura, fazer devocional, tudo isso,
sem entender nada, não vai te levar a lugar nenhum. Porque leitura sem entendimento é vazio. Como que eu vou obedecer a alguma coisa, alguma lei que eu não entendi? Como que eu vou obedecer um mandamento que eu não entendi? O bom samaritano entendeu: eu sou o próximo desse homem. Eu sou o próximo desse homem que está quase morto. Eu sou. Deus me trouxe aqui, me fez passar por esse lugar para ajudar esse homem. Aleluia. E aí ele pega o homem, coloca no seu animal, vai andando até a hospedaria, chega para o hospedeiro, toma 2 denários. Se a conta ficar mais caro que 2 denários, quando eu voltar, eu acerto o resto. Quem é cristão não liga de gastar o seu tempo com outro. Ah não, mas segunda-feira eu não posso sair de casa. Segunda-feira é meu dia, da minha família. Se algum irmão me ligar, mandar mensagem, pedindo uma oração, visita, eu não vou nem olhar. Às vezes, é na segunda-feira que Deus vai te provar. Ah, mas terça-feira tem Champions League. Quem não é homem não vai entender. Não sai daqui, porque ora, eu já visitei ontem, hoje é terça, hoje eu não saio. E Jesus fala assim: você é cristão ou não? Porque se você é cristão, você sai na segunda, você sai na terça, vai depois do culto orar por alguém, aconselhar alguém, ouvir alguém que está desesperado falar um montão para você. E às vezes é um montão de impropério que a pessoa fala porque ela está até aqui atribulada, preocupada, não consegue resolver o problema, e ela fala um monte de coisa, e você só ouve. E quando Deus te mandar falar, guiado pelo Espírito Santo, você vai falar pontualmente, vai tratar daquela alma como Deus quer que você trate. Às vezes é na quinta-feira, estou cansado do trabalho, trabalhei o dia inteiro no pesado. Quem falou que eu tenho que sair na quinta-feira? Nem quero sair na quinta-feira. Deus fala: vai, porque tem alguém quase morto, à beira do caminho, e você é o bom samaritano daquela pessoa. É você que vai passar perto dele, vai tratar as feridas com azeite e com o vinho, e que vai pagar a hospedaria. Agora escute bem o que eu quero dizer essa noite. Nós cristãos, olhe bem para mim, todo mundo, desde lá do Titão, da Andressa, lá de trás. O cristão, quando ele se propõe por alguém no seu cavalo, levar até a hospedaria, dá os 2 denários, ele não vai embora dizendo assim: ó, já fiz a minha parte. Porque às vezes nós temos isso com a gente. Não, eu já fiz minha parte, daqui em diante é com ele. Não, o cristão não. O cristão, enquanto a pessoa não é curada, enquanto a pessoa não é sarada, enquanto a pessoa não está de pé, ele não larga a pessoa. Porque ele disse: receba 2 denários. Se ficar mais caro o tratamento, quando eu voltar, eu faço o reembolso de tudo. Ou seja, o que ele está dizendo? Eu não vou largar ninguém pelo caminho. Eu não largo nenhum soldado ferido no meio do caminho. Eu não largo ninguém pela metade não, no meio do caminho não. Eu vou até o fim dessa pessoa. Se eu sou o bom samaritano dele ou dela, eu só vou parar quando tiver tudo acabado. Pessoa restaurada, renovada, de pé, com vida, com roupa e com a vida em Deus. Vocês entenderam? Vocês entenderam? Nós não largamos ninguém para trás. Nós não deixamos ninguém no meio do caminho. Nós vamos pagar. E se ficar mais caro, a gente paga o resto. Porque o que nós queremos ver é a pessoa restaurada. Você está comigo? É a pessoa restituída. Você está comigo? É a pessoa renovada. Você está comigo? Amém? Fique de pé para parecer que acabou.